Casa espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados em casa espiritual. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformada em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observa-se igualmente as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual de cada um de nós. O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, entretanto, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Estimados irmãos, vamos todos fechar os olhos agora, procurar nos desligar dos problemas materiais, das nossas preocupações, e vamos elevar os nossos pensamentos todos ao Cristo Jesus, entrando em comunhão espiritual, em sintonia com o nosso Mestre amado, de modo a que nós possamos receber a assistência dos bons amigos espirituais aqui presentes. Jesus, fonte de todo amor, bondade e misericórdia, mais uma vez reunidos aqui em Teu santo nome, na condição de mendigos da vossa luz, do vosso amor e da vossa misericórdia, Senhor. Estamos a rogar a vossa assistência, o vosso amparo, diante das vicissitudes, das dificuldades enfrentadas em nossa caminhada de toda ordem, sendo ela material ou espiritual. Compadece-te, Mestre amado, dos nossos erros, das nossas faltas, dos nossos equívocos, e perdoa-nos, ajudando-nos a compreender melhor o Teu Evangelho, de modo a que também possamos perdoar o nosso próximo, aquele que nos ofendeu, a fim de que mereçamos o Teu perdão. Jesus, fonte de todo amor, bondade, vos pedimos para que possas olhar por esta humanidade claudicante, sofredora, por todos aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, nas UTIs, nos manicômios, nas casas de saúde, nos presídios,
nas casas de detenções, delegacias e também nas ruas, ao abandono da comiseração humana. Jesus amado, fonte de todo amor, bondade e misericórdia, aqui estamos na condição de mendigos da tua luz e do teu amor, rogando a tua assistência para que possamos, de acordo com o nosso merecimento, promover a necessária reforma interior, de modo a que possamos vencer as nossas próprias dificuldades, as nossas dores e os nossos sofrimentos. Que possamos compreender que a dor e o sofrimento, na realidade, são lições necessárias aos nossos espíritos refratários no bem, para que nós possamos entender, compreender melhor a prática do Evangelho, do teu Evangelho. Vos pedimos, Senhor Jesus, a assistência, o amparo dos nossos queridos amigos, teus benfeitores de luz aqui presentes, para que possam intuir a nossa irmã palestrante, Núbia Pires Conrado, na transmissão da importante palestra desta tarde, sob o tema Maneira de Orar, a ação da prece, que através do pensamento é a forma de nos comunicarmos contigo, com os teus ceareiros de luz, e daí recebermos as energias necessárias, a renovação do nosso organismo físico e espiritual. Assim, sob as tuas bênçãos, Mestre amado, permitir que possamos iniciar mais uma etapa das nossas atividades desta tarde, com muito amor, com muita paz e harmonia em nossos corações. Assim seja. Nós convidamos a nossa irmã Núbia para fazer a nossa prece. Você quer ficar em cima ou quer ficar... Eu vou ficar aqui, dá para mim ficar. Obrigado, meu irmão. Nada, que é isso. Pode subir que você vai ver me ajuda aqui. Mulher pequena, né? Eu posso tirar aqui, seu... Pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui, pela oportunidade de me fazer tentar evoluir. Muito obrigada a todos. Rogo ao Mestre amado que me ampare e nos ampare. A temática da nossa fala de hoje, vou pedindo licença aos amigos internautas, licença para entrar em seus lares, que a paz de Jesus nos envolva. Então, a temática de hoje está contido no capítulo 27, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se diz assim: a prece é a manifestação de um desejo. Através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual ele se dirige. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um elogio. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos encarnados ou pelos desencarnados. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados de executar a sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando alguém ora dirigindo-se a outros seres que não a Deus, recorre a intermediários, a intercessores, porque nada acontece sem a vontade de Deus. Nós, médios, somos apenas
instrumentos. Instrumentos dos espíritos superiores, e a decisão, a martelada final, é de Deus. Aquele que não usa a toga de juiz, aquela toga preta que nós imaginamos, né, em nossa mente. Aquele que não condena, e sim aquele que ama. Aquele que nos chama, que nos convida, para que através desse veículo, desse presente divino que é a prece, nós busquemos nos conectarmos com Ele. É Deus, é o Mestre. E o Mestre, Ele não impõe. O Mestre, Ele propõe. Então aqui temos vários, estamos todos juntos aqui, encarnados, a casa está cheia. Confesso que cada vez que venho a casa que me possibilita um público do tamanho de vocês, fico ansiosa, fico nervosa. Olha o quanto eu ainda tenho o que aprender. Né? Mas sei que aqui tem espíritas, tem aqueles que ainda estão chegando pela primeira vez, tem aqueles que já estão aqui há muito tempo, mas todos juntos, envolvidos nas benesses do Cristo, precisamos desse canal, desse veículo, desse presente divino que o Pai nos concede, que se chama a prece. Por que a prece, meus irmãos? Porque a prece verdadeira é o nosso encontro com o Cristo. Veja que o Cristo, assim como nós, estou falando da grandeza maior do universo, estou falando do governador planetário, da estrela de maior grandeza, Jesus, não Núbia, Jesus. Jesus, ele também precisava se recolher. Jesus, quando ele estava assim, tal qual nós aqui, que todos nós que chegamos aqui é em busca de algo, em busca de amparo, em busca do lenitivo, em busca do remédio, em busca de um socorro. E que bom que temos tantos médios aqui juntos, tantos trabalhando juntos e unidos em um só propósito, aquele para o qual Cristo veio amar e servir. Então, tal qual nós, Jesus, ele um dia também estremeceu. Jesus, para chegar a ser Jesus, ele passou pelo legado de dores dele. E quando Jesus estava aflito, não. Será que Jesus se afligia? Não. Mas Jesus, será que ele não chorava? Sim. Jesus chorava. Eurípides Barçanufo se encontra uma vez com o Cristo, e o Cristo chorava. E ele não chorava por aqueles que não conheciam o Evangelho, mas ele sonhava por aqueles que conheciam, mas que não praticavam aquilo que estava contido no Evangelho. Portanto, a nós espíritas que sabemos que através dos pensamentos, através dos sentimentos, através das ações, através da caridade, temos a condição de nos conectarmos com a estrela de maior grandeza, a responsabilidade maior é nossa. Porque a quem muito é dado, muito é pedido. Muito é pedido, meus irmãos, por isso que nós, muitas vezes, nos refugiamos. E Jesus também precisava desses momentos. Jesus, quando precisava de seu silêncio, ele recorreu a uma cidade pequena, chamada de Betânia. Cidade simples, casinhas simples, bem arborizada. Quando eu entro aqui,
nessa casa bem arborizada, ou num ambiente que tem bem vegetação, me lembro dessa passagem. Então, Jesus ele ia a Betânia. E lá em Betânia, Jesus buscava a casa de uma família simples. Quem era essa família? Lázaro, Maria e Marta. Chegando lá, naquela casa simples, Jesus encontra a Marta, e Jesus encontra a Maria e seu irmão Lázaro. Lá tem quem? Tem Marta. Vamos ver com quem é que nós nos identificamos. Se com Marta ou com Maria. Marta, ela estava sempre ansiosa. Ansiosa pela questão do arrumar a casa. Pela questão de organizar o alimento para aquelas visitas que ali estavam. Marta estava ansiosa pelas ocupações materiais do dia a dia. E Maria, ela é o contrário. Incomoda Marta, porque Maria ela se prostra aos pés do Mestre. E Marta, incomodada, vem e diz: Senhor, manda com que Maria venha se ocupar das coisas que são necessárias. E qual é a resposta de Jesus? Marta, Marta, por que te abalas? Não verdes que Maria escolheu a melhor parte? E qual é a maior parte, meus irmãos? Maria escolhe se prostrar aos pés do Mestre. Olha o convite que nós recebemos através da prece. A verdadeira prece, nos diz Francisco de Assis, ele nos diz assim: analisem os pensamentos antes que eles se transformem em palavras, porque o que sai da boca pode macular o coração, se faltar vigilância. A palavra é força poderosa nos lábios, disciplinados pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Fica aqui um dever para todos nós. O Evangelho como terapia. Assim como a gente se coloca na posição de Marta, vamos nos prostrar aos pés do Mestre de forma fanática? Não, de forma disciplinada. O dia tem 24 horas. Entre tantas horas, possamos tirar esse tempinho. Por quê? Porque nós habitamos um plano que todos vocês ouvem aqui, de provas e de expiações, que está no momento de transição, e que a transição, ela já está acontecendo. Não de 2020 para cá, mas muito antes. Agora, entre transição, nós temos que ver a questão da transitoriedade. Que a transitoriedade todos nós estamos passando. E quem de nós não estamos ansiosos? Quem de nós não estamos aflitos? Quem de nós não carecemos da misericórdia e da compaixão do Pai? Todos nós, meus irmãos. Mas Ele, o Cristo, ao curar, Ele nunca disse: vem cá que eu te curo. Lá no capítulo 6 aqui do Evangelho tem: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Quando os paralíticos, os cegos chegavam ao Cristo, o que o Cristo dizia? Tendes fé? Ele nos transmitia a pergunta: tendes fé? E ao acontecer a cura, o que o Cristo dizia?
a tua fé te curou. Por quê? Porque foi colocado ali o que nós tanto falamos. Eu preparei aqui um minutinho. O que nós tantos falamos foi colocado ali, gente, a oração. Agora, a oração, quando a gente escreve a palavra oração, veja o que é que tem no final dessa palavra. Ação. O que Paulo de Tarso falou. Que a fé sem obras é a fé morta. Joana de Ângeles nos avisa em uma de suas obras que orar é arar. É trabalhar, gente. É trabalhar na messe do Cristo. Aqui, cada um de nós somos tijolinhos na obra do Pai. E cada tijolo tem sua importância. E cada pequena coisa que for feita tem sua importância. Portanto, cada movimento que cada um de nós fizemos para estarmos aqui nesse momento hoje foi de grande importância, porque nós não sabemos o que a espiritualidade tinha programado para nós. Nós assinamos um papel em branco quando viemos de lá para cá. Esquecemos de todo o nosso passado. Mas o Cristo, o Pai, pela misericórdia dele, pelo amor, porque nós reencarnamos por misericórdia, ele confiou em nós. Quem é o pai aqui? Quem é a mãe? Que quando um filho pede algo e que ele nega, dói na alma. Todos nós, mas às vezes é preciso que assim seja. Quem é de nós aqui que quando estamos doentes tomamos o antibiótico sorrindo? Nenhum de nós, mas é preciso que nós tomemos. Então, assim o Cristo fez conosco, assim o Pai maior fez conosco, nos concedeu a condição de aqui estarmos, em busca de quem, gente? De Deus. E dentro da palavra Deus, eu coloquei aqui para vocês, didaticamente, tem eu. Nós andamos muito em busca. Por que nós andamos muito em busca? Porque nós ainda estamos tentando encontrar o nosso verdadeiro eu. Porque nós temos várias facetas. Nós somos espíritos milenares, com várias janelinhas a serem fechadas, com várias janelinhas abertas. E essas janelinhas são a das nossas imperfeições. Por isso que para fecharmos uma a uma, vamos precisar ir e vir quantas vezes forem necessárias para a nossa encarnação, para o nosso progresso moral. O progresso que o Pai, por tanto nos amar, nos concede, meus irmãos. Por isso que é necessário nos balsamizarmos da prece, sim. Como nos diz Emmanuel na obra Pensamento e Vida, dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Olha só. Do mais alto sistema de intercâmbio. Olha a importância da prece. E como é a maneira certa de orar, Núbia? Aquela que toca teu coração. Aquela maneira que você fala sinceramente com o Pai. Em O Livro dos Espíritos,
É bem essa pergunta que todo espírita fala em suas falas, que Kardec indaga. Os espíritos agem nos pensamentos? O que é que os espíritos respondem? Mais do que se possa imaginar. Portanto, se os meus pensamentos estão conexos à espiritualidade, ao pensamento positivo, à verdadeira fé, à humildade, na fala com o Pai, eu estou sendo bem monitorado. Por quê, meus irmãos? Se os espíritos inferiores têm o poder de ler os nossos pensamentos, imagina o Pai, imagina o Cristo. Então, por que que nós ainda sucumbimos tanto? Por que que nós ainda ansiamos tanto? Porque ainda vigiamos pouco. Ainda obedecemos pouco à lei de hierarquia moral. E essa lei, ela é bem dirigida por Deus, bem dirigida pelo Mestre. Deus é amor, mas Ele é a justiça. E quando nós usamos a justiça, alguns credos religiosos, com todo respeito, tenho nada contra, mas a gente usa com aquela martelada que pesa. Não, precisamos disso não. Não precisamos, porque tudo está na nossa consciência. Acontece que muitas vezes a nossa consciência ainda está dirigida pelo inconsciente e nós caímos. Mas nós nos levantamos quantas vezes necessário for, porque essa é a verdadeira justiça. Portanto, a misericórdia de Deus, ela é muito grande, porque ela é amor. Francisco de Assis vem nos dizer que a boa ação que devem praticar todos os dias é o ato divino do trabalho de qualquer espécie, digno de ser considerado uma prece. Às vezes a gente está tão aflito que regar uma planta é uma prece. Cuidar de um animal é uma prece. Tomar um banho é uma prece. Pentear um cabelo é uma prece. Vir até aqui é uma prece. Porque tudo é movimento. E a espiritualidade move moinhos para colocar seu Paulilo ali, Núbia aqui e cada um de vocês aqui. E geralmente, como ovelhas rebeldes e dispersas que ainda somos, a gente não vem pelo amor, né? Nós reencarnamos, recebemos o útero quentinho de mamãe, o amor de papai, a programação espiritual como deve ser, né? Aí Deus ainda nos concede o choro, que alegra os pais, o peito para mamar, aprendemos a engatinhar, é sorriso para os pais. E a gente vai seguindo. Até que chega uma hora que nós nos arregimentamos do chamado livre-arbítrio. Dia de domingo, que conversa. Eu tenho mais o que fazer. E a gente vai fazendo, vai brincando, até que chega uma hora que no meio da brincadeira distraída, a gente leva um tombo. Aí, nesse momento, a gente diz, não, Deus não me ama. É exatamente nesse momento que Deus diz, eu te amo, meu filho, venha cá. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que ele diz? O meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Mas nós temos tanto medo desse jugo. Tenhamos não, meus irmãos. Façamos como Maria, nos prostremos
nos pés do Mestre. Confiemos nele. Disse Abigail a Paulo: ama, trabalha, perdoa e espera. Eita, exercício difícil esse, mas é necessário. Eu vou dizer aqui para vocês, lá no livro dos Médios, o que é que Kardec fala sobre a prece. A prece é um tipo de apelo que permite à pessoa entrar em comunhão com Deus, com Jesus e com os espíritos superiores, a fim de receber proteção e auxílio. Então, minha gente, oremos mais, vigiemos mais, nos alimentemos mais das doces palavras do Evangelho do Cristo. Como disse Vicente Cura de Ás, coloquemos mais tempo, dispense mais tempo as palavras do Evangelho. Tem um ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quanto mais nós nos envolvermos nas benesses de Jesus, arando nos campos do Mestre, mais vamos amolecendo os espíritos endurecidos, os espíritos necessitados que abrigam dentro de nosso eu e que inconscientemente nós ainda nem entendemos. Nem entendemos, irmãos. Porque qual é a tríade da corrupção humana? Kardec deixa bem clara em todas as suas obras: egoísmo, vaidade e orgulho. Então, nós temos esses 3 corruptores a combater. É numa encarnação só? É não. Em quantas necessárias forem. Mas não percamos tanto tempo. Porque os acontecimentos são professores para nos dizer que a gente está sendo chamado. E que a gente vem sendo chamado há muito tempo. Mas que não há mais tanto tempo assim para a gente continuar na rebeldia. Por quê? Porque quando nós somos rebeldes sem causa, nós sofremos muito mais. Então é melhor que a gente associe a nossa rebeldia à obediência nas benesses do Cristo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Em O Livro dos Espíritos, questão 658, me permitam abrir, porque eu não tenho a fala toda decorada, então eu abro e colamos todos juntos. Questão 658, Allan Kardec indaga: a prece é agradável a Deus? Os espíritos superiores diz: a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível a que se pode ler, por bela que seja, se a leis mais com os lábios que com o pensamento. Como foi que o publicano orou e o fariseu? O que foi que um disse? Senhor, né? Eu não te devo nada, eu já paguei. Aí o outro lá, muito mais humilde, que eu me associo a ele, eu prefiro ficar com ele, o que é que ele diz? Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador. Ele não ousa nem levantar a cabeça, ele baixa. Mas, Núbia, é tão legal carregar pecado? Não, nem tão pouco culpa.
Joana de Ângeles nos diz, na obra Conflitos Existenciais, que a culpa, ela atrai para junto de si os espíritos das mais baixas estirpes espirituais. E aí ela nos pede que nós coloquemos o amor, que nós nos candidatemos às benesses do Cristo. Porque, gente, Deus, Ele se ocupa de todas as criações. Joana de Ângeles nos diz aqui, considerando-se a possibilidade de alguns dos medos serem inspirados por adversários desencarnados, a oração-terapia gera um clima psíquico tão elevado que o opositor perde o contato com a vítima em face de esta erguer-se em superior onda vibratória, na qual não consegue ser alcançada pelo perseguidor espiritual. Olha só. Portanto, nós temos toda essa condição, pensamentos associados a sentimentos. Kardec ainda vem aqui na questão 659 perguntar qual é o caráter geral da prece. E os espíritos superiores respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode propor-se 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Como é que a gente faz? Principalmente quando vai chegando no final do mês. A lista é grande, não é? A lista é grande. Eu vou contar uma historieta aqui para vocês verem como a lista é grande. Ainda dá tempo. Ela é um pouquinho cansativa, mas vale a pena. Essa história, ela é do irmão X, pela lavra mediúnica de Chico Xavier, e diz assim: diante da benfeitora desencarnada que atendia por intermédio do médium, em plena reunião de atividades espirituais, exclamou a senhora súplice: irmã Corina, sou Angélica de Seixas, ainda não sou espírita, mas venho até aqui em grandes necessidades. Ampare-me por amor de Deus. Diga, filha, respondeu a entidade benevolente. A visitante prosseguiu quase em lágrimas. Tanto e tamanhos são os meus problemas que fiz uma lista de minhas petições. Posso lê-la? Como não? E dona Angélica, desdobrando larga folha de papel, passou a falar atenta às notas escritas. Eis o que desejo. Essa daqui eu estou candidata. Cura de minha velha nevralgia. Remédio para meus olhos. Liquidação da angústia que me persegue. Esquecimento da tristeza e do tédio que me acompanham. Medicação para a insônia. Sossego íntimo. Dizem que sofro de obsessão e quero me livrar. Desaparecimento dos vultos e das vozes que me atormentam. Recuperação do meu esposo atacado de hepatite. Restabelecimento do meu filho Damião internado em repouso. Casamento feliz para minha filha Arileia. Melhoria do temperamento de meu filho Avelino, que já consumiu 2 automóveis em menos de 2 meses. Solução dos papéis relativos ao recebimento da herança que nos foi legada por meu tio João de Seixas, que morreu no ano passado. Essa é pidona, viu? Calma e revigoramento para meu futuro genro, que anda extremamente nervoso desde a noite em que se embriagou, quebrando o braço numa queda de lambreta. Bênçãos para a nossa fazenda, onde o gado há muito tempo está doente e mofino, sem que o veterinário descubra a causa. Paciência e harmonia para as minhas 4 empregadas, que vivem reclamando contra mim. A mulher tinha 4 empregadas. Mudança pacífica do vizinho da esquerda, cuja casa é uma fábrica de barulhos constantes.
compradores corretos para os 6 apartamentos que acabamos de construir, concessão de 5 telefones, encontro do meu anel de brilhantes, perdido há 2 meses, despacho favorável num processo de despejo que movi contra 2 inquilinos relapsos. Dona Angélica terminou em pranto. Mas a veneranda Corina, compreendendo-lhe o desajuste psíquico, abraçou-o com afeto e ponderou gentil. Sim, minha irmã, confiemos na providência divina. Examinaremos todas as solicitações formuladas. No entanto, é preciso começar pelo tratamento adequado de sua própria saúde. Rogo-lhe apenas vir à nossa instituição durante meia hora por semana, a fim de que lhe seja administrado o tratamento magnético necessário em nossos minutos consagrados à prece. Ante a pausa que se fizera natural, tornou a benfeitora com a ternura de quem afaga um doente. Poderemos aguardá-la amanhã? Dona Angélica, entretanto, abanou a cabeça em sinal negativo e alegou a multiplicidade dos compromissos que a reteriam no lar. Tropeços, dificuldades, trabalhos, obrigações. A abnegada interlocutora, porém, observou prestimosa. Meu Deus, como eu ainda preciso evoluir. Olha só o que é que a interlocutora diz. Bem, a irmã não pode vir ao nosso encontro. Contudo, não nos será difícil prestar-lhe a devida cooperação em sua própria casa. Olha só os espíritos superiores como agem, gente. Bastará que se mantenha em recolhimento por 20 minutos, de 7 em 7 dias, no horário e local a combinar. Logo após, com assentimento da interessada, marcou-se a primeira etapa socorrista para a noite seguinte. E lá fomos, alguns companheiros em equipe de assistência para a tarefa a realizar-se. No entanto, a irmã Corina esperou debalde no aposento indicado aos breves momentos de silêncio e oração. E Dona Angélica de Seixas não conseguiu atender-nos, porque ela estava mentalmente ocupada em meio de alegres amigas numa longa e agitada sessão de pif-paf. Essa história está aqui em Histórias e Anotações pelo irmão X, pela Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Bom, a lista era imensa, né? Mas ela não pôde se recolher naquele momento, porque ela estava distraída. Mas a espiritualidade é tão maravilhosa, Deus é tão bom, que sabe que ela estava num desajuste psíquico. E mesmo assim, proporciona a essa irmã a condição do amparo. Olha como Deus é bom, gente. Deus não é esse peso. Deus não é esse juiz. Deus é amor. E Ele ama a cada um dos filhos dele que aqui se encontram. Mas não vamos correr desse amor, porque só Ele é quem cura as buscas do nosso eu. E para isso Ele nos entregou o seu Filho, Jesus. Quem de nós entregaríamos o nosso Filho para passar o que o Cristo passou por nós? E que ainda chora por nós e que ainda nos convida. Quem de nós estamos na condição de Francisco de Assis? Francisco de Assis caminhava e ele escutava o badalo de um sino. E ali era um leproso que vinha de um leprosário. E Francisco de Assis sabia que a lepra não tinha cura. E o próprio teve o ímpeto de fugir. Francisco de Assis teve o ímpeto de fugir, imagina nós. Mas Francisco se encoraja e segue até a figura leprosa e recebe um abraço. Conta aos amigos espirituais que era o próprio mestre
Francisco ouve de Jesus: Francisco, esse abraço curou a tua chaga. Era o preconceito, o medo. E o medo não é bom conselheiro. Francisco se felicita, pois ali se liberta do orgulho que o cerca, do medo. Olha só quem abraça o Cristo: Jesus, na figura de um leproso. Por que a gente tem medo, gente, do Mestre? Tenhamos não. Não tenhamos. Nos arregimentemos de coragem. Até o Cristo teve inimigos, mas ele continuou amando e nos ama. E por isso que ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí, vamos agora nos preparar para a prece final, que em reverência a Francisco de Assis, eu trouxe essa prece que ele faz em pátria italiana, em assembleia com toda a proteção espiritual e emanado por fluidos luminosos de Jesus. Francisco de Assis orou assim: Senhor dos céus e da terra, abençoai nosso ideal aqui e além. Dai-nos o poder de entender a vossa vontade, para que seja cumprida a lei. Dispensai o nosso ódio, para que haja alegria. Dispensai o medo, para que surja a coragem. Dispensai a inércia, para que nasça o trabalho. Consenti, Senhor, que o vosso nome não fique em vão em nossos caminhos, nas nossas atitudes. E no nosso amor para convosco, para com o próximo, ajudai-nos a aumentar a nossa fé, para que possamos doar esperanças. Fazei com que a nossa caridade se avolume, para que possamos doar esperanças. Ajudai-nos a multiplicar a nossa fraternidade, para que possamos doar amor, e que ao sairmos daqui, sejamos interligados pela luz, onde brilham as estrelas, ainda que distantes umas das outras. Que se faça, Senhor, a vossa vontade e não a nossa. Jesus divino amigo, obrigado por esse momento. E assim, Mestre, vós que sois o amigo certo das horas incertas, segura nas nossas mãos. E quando nós não aguentarmos, nos carregue em teu colo, Mestre. Porque perto de vós somos centelhas vivas, mas longe de vós, Senhor, nada somos. Tem misericórdia, Cristo, de todos nós, tal qual Maria que se prostra aos teus pés. Dai-nos força de assim fazermos também. Nos arregimenta, querido Mestre, de amor, de paz, mas sobretudo de coragem. E assim convido toda a irmandade para juntos dizermos: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz a todos vós. Amor, és vida e verdade.